Paz seja convosco. Mais uma vez, na presença do Senhor. Saudar Esther, né? Bem-vinda, Esther. Pessoal benquista no nosso meio, Esther. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Hoje nós vamos entrar de sola nesse livro querido e amado de Amós. E aí o Felipe, ele fez a abertura para mim, né? Quando ele veio só falando da ira do Senhor. Então, nós estamos já preparados para isso. Semana passada e na anterior, nós meditamos sobre o contexto histórico, político e social em que o livro de Amós foi escrito. Verificamos que era um povo muito próspero, porém, que não exercia misericórdia sobre os outros judeus. E muito mais do que isso, havia uma opressão enorme sobre eles para a manutenção das suas riquezas. No campo da adoração, o Deus de Israel era apenas mais um Deus. E sua ira estava a ponto de se derramar sobre a nação. Eles eram vistos por Deus como piores e mais cruéis que as nações pagãs que viviam à sua volta. Amós era um homem simples, mas ele era um homem instruído. E ele se levanta contra esse sistema corrupto de vida. Olha, só dá uma virada lá que eu acho que está no barulhento. Vira para o outro lado, tá? Só para dar uma reduzida aí. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, por favor. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustaria o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és glorioso, tu és o Deus de Israel, tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Pedimos a tua bênção, Senhor, para o início deste estudo. Propriamente dito, entramos na tua palavra, buscando do Senhor a tua direção. Que o teu Espírito Santo seja presente no nosso meio, nos nossos corações, nos trazendo convencimento e convertimento ao pecado, à justiça e o juízo. Que nós possamos entender os teus planos, os teus desígnios, e possamos nos amoldar à tua vontade. E coloco na tua presença como teu servo, como instrumento da tua vontade, e peço que o Senhor me ajude a proclamar a tua palavra e trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Essa sessão inicial
do verso 1 e 2 é formada a partir de uma série de profecias que começam com: assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? E ele vem trabalhando todo o contexto, agora até o fim desse capítulo, de exortação. Vamos acalmar, vamos sentar, está muita movimentação, tá? Muita movimentação. Ele começa a apresentar a condição do coração, da pecaminosidade do povo que está à sua volta. E essa abertura do verso 1 e do verso 2 oferece informações, primeiramente sobre o autor, a data, quem são os destinatários, bem como o tom da revelação do julgamento que vai se percorrer por todo o livro. Ele começa a mostrar o que ele veio trazer para aquele povo, quais são as motivações, quais são as notícias. Os oráculos ou profecias contra as nações, eles são construídos em pares, pela repetição de palavras, das sentenças de acusação e punição. Ele traz a acusação das nações, nós lemos só a primeira delas, falando aqui no verso 3 sobre Damasco, e ele vem trazendo a ilustração do que Damasco fez de errado. E na sequência, ele traz a punição. E ele vai fazer isso até o final do capítulo. As acusações evoluem para um grande clímax no final do capítulo 2, quando ele traz a exortação sobre Israel. Aquele povo estava acostumado que as profecias elas vinham contra os povos que traziam opressão, mas que não fazia nada por Israel. Sempre se levantava um juiz, sempre se levantava alguém que quebrava qualquer problema. E esse grande clímax no último oráculo contra Israel, mais à frente, possui uma acusação e punição muito maior do que das nações que estavam à sua volta. E aí começamos a trabalhar o conceito de que a punição ela é maior sobre a minha vida e sobre a sua vida do que sobre a pessoa do mundo. Entendendo que não estou falando de inferno, que é a punição maior. Eu estou falando da nossa vida aqui na terra. Enquanto nós continuarmos perseverando em agir e fazer o mal, Deus ele vai agir. E ele não vai agir levemente, ele vai agir pesadamente. Amós prepara os seus ouvintes a identificarem-se com aquilo que ele dirá antes mesmo de trazer as profecias. Ele começa a falar de um leão que ruge. Ele fala de um som que traz medo, um som que traz temor aos corações. Eles conhecem o Deus de Israel, eles conhecem, o Filipe falou um pouco sobre a questão de Moisés, eles conhecem como foi o juízo diante daquele povo do Egito. Amós prepara os seus ouvintes a ouvir as profecias. A repetida mensagem teológica leva as pessoas a aceitar que cada nação vai ser julgada pelos seus pecados. Não existe essa possibilidade de alguém se isentar. Nós vivemos num mundo em que os juízos eles são apenas para aqueles que não têm dinheiro. Se você tem dinheiro, você contrata um bom advogado, você sai do país, você foge, inventa alguma coisa, dá uma propina para alguém e está tudo certo. A gente vê muitas vezes isso nas fugas, como teve aquela fuga lá no norte do país, em que não é possível 2 pessoas saírem de um presídio de segurança máxima sem que houvesse algum tipo de facilidade. E o que o profeta começa a mostrar é que esse juízo do homem, ele não é o juízo de Deus. Ninguém vai escapar desse juízo. Quando Amós atinge o clímax, ele não apresenta os esperados oráculos de salvação a Israel. Então, quando o povo começa a ouvir profecia contra Damasco, começa a ouvir profecia contra Tiro, começa a ouvir profecia contra Gaza, contra Amon, eles falam: Deus vai julgar todo mundo menos a gente. E aí ele chega, mais à frente nós vamos ver, nessa condição de que ele traz um juízo muito mais pesado para o povo de Israel. Ele não apresenta os esperados oráculos de salvação a Israel. Ao contrário, ele usa a mesma lógica dos oráculos das terras pagãs para convencer Israel que eles são culpados, tantos quanto eles, e muitas vezes mais do que eles.
Nós somos rápidos em apontar os pecados das pessoas. Nós somos rápidos em identificar os defeitos nas pessoas. Nós olhamos para as pessoas e falamos: essa pessoa não nos presta honra, essa pessoa não nos trata com amor, essa pessoa não é carinhosa com a gente, mas nós esquecemos de olhar no espelho quem nós somos. Só que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele olha, Ele contempla as boas obras e as más obras. Ele contempla as minhas ações e as suas ações. Se você prestou atenção um pouco na abertura do que o Felipe falou entre os louvores, ele está trazendo exatamente o contexto de Amós para a nossa vida. E talvez você tenha ouvido apenas porque era o Felipe que estava falando, e depois o louvor veio, e aí a coisa acalmou no seu coração, mas o que ele estava trazendo era um oráculo que o que é mais importante que Deus na sua vida. O que faz ou move você a agir de uma maneira ou de outra maneira? Quem é Deus para você? Ele não é o amigão. Falava hoje essa semana lá em Manaus, nós como pais, nós não estamos aqui para sermos amigos dos nossos filhos. Eu não estou aqui para ser amigo da Luísa, eu estou para ser pai dela. E nós temos que ser pais. Nós temos que ser autoridades, as autoridades constituídas por Deus. Nós temos que agir com essa autoridade, sem violência, sem ignorância, mas com a sabedoria de Deus. Amós está falando sobre esses atos rebeldes. Ele vem falando que Israel, ele é tão culpado ou pior do que aquelas nações. Os oráculos contra as nações não apenas provam a soberania de Deus sobre todas as nações, mas demonstram a prestação de contas moral diante de Deus que todos vão prestar. A gente vê lá a guerra já tem mais de 1 ano, 2 anos, sei lá, da Rússia. Aquela opressão, simplesmente pela ganância. Eu quero mais terreno. Não há um planeta, eu acho que não tem um país maior, talvez a China, mas fora a China não existe um país maior em área demográfica do que a Rússia. País enorme. E eles querem mais. O povo lá de Gaza, independente das justificativas, eles atacam Israel. E eu pessoalmente entendo que Israel ele fez uma retaliação mais pesada do que deveria, não precisaria de tudo aquilo. Gera a antipatia das nações, que já é uma coisa normal, e aí o Irã já avança contra, mas ele não avança contra Israel, ele avança contra Deus. Os corações dos seres humanos, eles vão ser julgados. Não vai ter escapatória. Atos 17 e 31, por favor, deixa marcado em Amós aí. E vai para frente. Atos capítulo 17, verso 31, diz assim. 30 e 31. Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, e a pessoa é Jesus. Todos vão ser julgados. O imperador lá, o rei da Coreia lá do norte, que acha que ele manda e que ele pode destruir, ele vai ser julgado. O presidente dos Estados Unidos, ele vai ser julgado. Putin vai ser julgado. Eu e você também vamos ser julgados. E esse julgamento ele pode ser mais duro ou menos duro, dependendo da sua postura aqui na terra. A base teológica para esse julgamento de Amós, que Amós traz, não é a lei da aliança de Moisés. Ele não está confrontando as pessoas segundo a lei de Moisés. Ele não está usando o reino de Davi como referência, mas ele está usando a lei das próprias nações. E ele julga, Amós está trazendo um julgamento de nações segundo as próprias leis que eles têm. As leis que você sabe que você tem. O que você faz com o seu recurso financeiro? Como que você trata as pessoas? Dentro da convenção do que o Brasil diz que tem que ser. Quando você encontra um homossexual, você age como? Você tripudia? Você faz uma piadinha? A Constituição do Brasil está falando que você não pode fazer isso e você faz. Amós está trazendo esse tipo de julgamento. Ele não está entrando no âmbito espiritual necessariamente. Mas ele fala, se vocês não conseguem seguir nem a lei dos homens,
como é que vocês vão seguir a lei de Deus? Se você não consegue ser justo, correto, diante das pessoas, como é que você vai querer ser justo e correto diante de Deus? Ele mostra o tratamento desumano de cada nação aos outros povos, às pessoas, inclusive em relação ao povo de Israel. Esses crimes eram baseados no fato de que eles rejeitavam a lei da consciência. O que é a lei da consciência? É algo que Adão e Eva nos deu de presente, chama-se discernimento do bem e do mal. Não preciso falar para você e não colocar num papel escrito, dizendo para você assim, olha, você não pode matar, você não pode agredir um idoso, você não pode roubar a marmita de uma pessoa que é um morador de rua, você não pode, não preciso fazer isso. Israel não tem uma constituição lá separada, eles trabalham com a Torá, com os ensinamentos da palavra de Deus. E lá não se fala que é proibido estuprar uma mulher, ou um menino, uma criança. Não é necessário, porque nós já temos a lei da consciência. Você sabe quando você está agindo certo e quando você estava agindo errado. Eu estava ali, enquanto o louvor estava acontecendo, e a Heloísa estava aqui brincando. E ela segurou a cadeirinha dela, e ela ficou olhando, procurando um olhar que a aprovasse. E aí ela olhou para a Aisla, não viu aprovação, ela estava adorando ao Senhor. Ela olhou para a Esther, a mesma coisa, olhou para o André e não encontrou. E ela ficou procurando alguém para dar um aval para ela agir pecaminosamente. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É a lei da consciência. Esses crimes eram baseados no fato de que eles rejeitavam a lei da consciência. Eles eram contrários ao sentido de certo e errado presente em cada sociedade e por isso desrespeitavam códigos legais e tratados internacionais humanos. Independente do país, independente da situação, nós temos que ser respeitosos. Então você pode discordar da posição de teologia, de gênero da pessoa, mas você tem que ser respeitoso. Jesus, ele era respeitoso. Ele não aceitava que se maculasse a casa do Senhor. E Zacarias diz, o zelo pela tua casa me consome, mas eu não tenho direito a afrontar, eu não tenho direito a abusar e agredir pessoas em nome de Deus. A Jihad santa, que é realmente os muçulmanos contra o resto das religiões, eles acham e entendem que eles podem matar, eles podem destruir, simplesmente porque as pessoas são contra aquilo que eles acreditam. Se os povos ímpios merecem o julgamento de Deus, certamente o povo de Deus, que recebeu a revelação dos caminhos de Deus, sentirá a mão pesada da ira divina pela rebelião dos seus atos, e isso acontecerá em primeira instância. 1 Pedro 4,17. Pedro, capítulo 4, verso 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O juízo começa por mim e por você. Não é pelo ímpio. A gente fica esperando a justiça na sociedade. Ela primeiro vem na sua vida, primeiro vem na minha vida. E talvez não haja uma sociedade mais amorosa, mais justa, não é por causa do Satanás, porque o mundo jaz no maligno, é porque você, quando eu digo você, eu e você, nós não agimos conforme. Se nós fôssemos um pouco mais cristãos, se nós fôssemos um pouco mais amorosos, esse mundo seria diferente. Se nós não conseguimos demonstrar amor por aqueles que nos são próximos, como que nós podemos demonstrar amor por aqueles que são mais distantes de nós? A primeira parte está colocada em duas referências do leão que ruge. Em Amós capítulo 1, verso 2, ele diz: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. E em 3,8 ele diz: rugiu o Senhor, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará?
o rugido do leão. Cada uma dessas subdivisões pode ser considerada como um rugido separado. O leão divino primeiro denuncia os pecados do mundo gentio. Ele vem mostrando como está esse mundo. Então, do mundo israelita, dirigindo-se primeiramente às tribos do sul e depois às tribos do norte, o povo ao qual ele foi enviado, ele termina a ligação entre eles, trazendo o oráculo de conclusão que é do juízo detonante, destruidor sobre toda a nação do mundo. Apóstolo Pedro, ele vai lá e fala que esse mundo será consumido pelo fogo. Ele vai ser destruído pelo fogo. Muitas vezes porque eu não fiz nada, porque você não fez nada. A comparação, a metáfora do leão fala sobre o julgamento e a série de profecias, e essas profecias servem para demonstrar detalhadamente as coisas que desagradam a Deus. Romanos 1,19. Romanos capítulo 1, verso 19. e 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Não há possibilidade de você escapar do juízo de Deus. E Deus olha para você e fala: você é uma pessoa que ela é indesculpável. Você sabe o que você está fazendo. Não adianta você reclamar das consequências que virão. O julgamento é uma ameaça futura, e Amós apresenta no final o rugido do leão como a voz do profeta. E sua própria voz clama em nome de Deus que o povo ouça antes que seja tarde demais. E é o que eu faço dia após dia. Todo domingo eu clamo para que você se arrependa, para que eu me arrependa. Eu trago essa palavra, trago outras palavras para que você medite na sua vida e você se arrependa. Você pode endurecer o seu coração, mas vai haver consequências em relação a isso. 2 Crônicas, não é Coríntios, Crônicas 7,14. Segunda Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus espera é que você o busque, ore a Ele, se arrependa dos seus maus caminhos, mude o seu comportamento para que Ele venha sarar a tua casa, sarar a sua vida, sarar a sua família. Está muito movimento aqui atrás. Põe, por favor, entra. Não esquenta a cabeça, entra. Você não se preocupa com a luz. Eu quero que você entre e sente para você ouvir a palavra de Deus. Não que se preocupe com a luz, não se preocupa, tá? Não vai chegar mais ninguém. Fique em paz, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer a palavra de Deus e se arrepender, Ele cura, Ele sara, Ele muda, Ele trata. O ser humano tem uma capacidade infinita para sentir um conjunto de emoções, desde que ele esteja aparentemente seguro. Então as pessoas, elas vão nos brinquedos, e eu já tive a oportunidade de ir na Disney, e as pessoas vão naqueles brinquedos, naquelas montanhas russas, que são extremamente adrenalina, mas eles acreditam que eles estão vivendo aquilo porque eles estão seguros. Via na semana passada uma pessoa que entrou numa tirolesa, que era mais de 2-3 quilômetros, demorava uns 2 minutos, 3 minutos a tirolesa, chegava a mais de 100 quilômetros por hora. E a pessoa, ela faz isso porque ela se sente segura. Quando Schumacher, há aproximadamente 5, 10 anos atrás, no topo da sua carreira, ele decidiu andar de esqui, descer uma montanha, ele decidiu descer a montanha porque ele achou que ele estava seguro.
E aí ele perdeu o controle, enfiou a cara na árvore, e se ele não morreu, ele continua em coma. Nós, como seres humanos, nós não temos a reverência correta em relação à palavra de Deus, senão a gente iria agir de uma maneira diferente. Se nós não nos sentíssemos seguros, a gente não ia no zoológico. Porque apesar daquelas barras de ferro, apesar de vidros que possam ter, se você tivesse o mínimo temor que aquilo pudesse quebrar, você não estava ali. Há uns meses atrás, as pessoas estavam num zoológico, eu não sei se era de Brasília ou de São Paulo, e aí o leopardo, ele saiu escalando a parede e parou tipo daqui no Moisés. E as pessoas tirando selfie com o bicho ali. Se ele pula, acabou a brincadeira. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque aqui o Amós, ele está falando do rugido do leão. Se nós tivéssemos realmente temor, se realmente nós crêssemos na palavra do Senhor, no que ela fala, nós não viveríamos como nós vivemos. Nós não deixaríamos as coisas do Senhor em segundo plano. Nós teríamos muito mais medo das coisas nos alcançarem. Se não fosse assim, será que planejaríamos a nossa visita ao zoológico? De modo que chegássemos na hora em que o leão estivesse sendo alimentado? Talvez um bom comentarista do livro de Amós fosse Sansão. A história em Juízes capítulo 14 diz sobre Sansão andando nas vinhas lá em Tímina, e ele ouve o rugido do leão, um leão que está pronto a pular sobre ele, um leão que está pronto a matá-lo, a devorá-lo. E ele, possuído pelo Espírito, pega o leão, abre a boca dele, rasga a boca dele e mata. Ele não mata aquele leão daquele jeito porque ele era irado ou porque ele estava agindo de uma maneira errada. Ele estava agindo em defesa da sua própria vida. Sansão faz isso. A atitude de Sansão não foi por capricho nem por crueldade, foi uma questão de vida e morte. Mas pastor Paulo, o que esse rugido, o que Sansão tem a ver com esse chamado? A palavra rugir é uma palavra selvagem. Só animais selvagens eles rugem. Será que essa palavra ela tem alguma relação com a natureza divina? Deus ele pode ser um ser tão irado que ele ruja com ira? É uma palavra, rugir é uma palavra que aponta para o sofrimento, para a destruição, para a morte. Como coisas como essa podem vir de Deus? Essas perguntas elas são importantes, pois Amós é nos apresentado como um profeta, é nos apresentado como um homem de Deus. E se esse Deus, ele é diferente daquele que ele prega, qual a finalidade do estudo de Amós? Quem então é o Deus de Amós? Quem é esse Deus que ruge como um leão? E aí nós temos que entender que o nome de Deus, ele tem a ver com essa característica. A primeira palavra que Amós deseja que ouçamos não é o rugido, mas é o nome do Senhor. É quem está rugindo. Porque pode ser um rugido de um gatinho. Não. Quem está rugindo? É um leão selvagem? É um ser agressivo e violento? Porque o nosso Deus, ele é agressivo e violento. Dentro da sua santidade. O Senhor rugirá de modo que o nosso olhar, primeiramente, atraia Ele. O rugido dele é para que você preste atenção. Que você desperte do sono que você vive. Hoje pela manhã, me permita, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Eu liguei para o Alice e falei assim, e aí, tá tudo bem? Quando eu pergunto se está tudo bem, em especial no horário da dominical, não é porque eu quero saber se você está bem. Eu quero saber por que você não veio. O que aconteceu para que você não viesse? O Nicolas, como um cara esperto, ele já antecipou e falou antes. Aí ele falou assim, perdi o horário. E eu falei para ele assim, vacilo, hein? E hoje na igreja, eu cheguei e perguntei para ele assim, por um acaso o seu celular não tem a função de alarme? O rugido do leão é exatamente trazer você a despertar. Acorda! Porque se tocar a trombeta dos céus hoje, e ele for arrebatar a sua igreja, você vai ou fica?
pela graça de Jesus lá estarei. Mas será que você está debaixo da graça? Só Deus sabe. Será que nós não podemos ter a certeza no nosso coração da nossa salvação? Eu tenho. Se tocar a trombeta agora eu subo. Independente do pecado do meu coração, independente da minha agressividade, da minha violência, independente de qualquer coisa, eu subo não por causa de mim, mas por causa da graça dele. Mas o que vai ser no período pós-morte? O que vai ser de galardão na minha vida? O que eu vou viver? Como eu vou viver? O Senhor rugirá, de modo que o nosso olhar, primeiramente, seja ser atraído a Ele. E só depois de olharmos e o contemplarmos, teremos condição de entender o que Ele vai fazer. Se você não sabe quem é Deus, se você não tem a definição correta do seu Deus, você não sabe o que Deus vai fazer. Você não conhece a ira desse Deus. Uma ira parcial que é refletida no dilúvio, em que 5, 6 bilhões de pessoas morreram. Uma ira parcial que acabou com o Egito. E essa ira total ainda não é revelada aos filhos da desobediência. Como o restante da Bíblia, Amós associa o nome de Deus com a revelação que Ele mesmo faz de si mesmo ao seu povo, através de que, conforme Filipe falou, Moisés no Êxodo. O livro do Êxodo, ele vem mostrando a apresentação inicial de quem é Deus. E ele se apresenta como o Eu Sou, o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso, o grande Deus, o Criador de todas as coisas. Ele não é o meu brother, ele não é o meu chapa, ele não é o meu amigo, ele é o meu Pai. Ele é aquele que me exorta quando eu estou errado. Ele é aquele que me corrige, inclusive fisicamente, se assim for necessário. E talvez você esteja passando algum tipo de punição física em algum aspecto da sua vida, porque você é rebelde em relação a Deus, às leis de Deus. Nós somos rebeldes. Nós preferimos seguir os desejos do nosso coração. O primeiro passo nessa revelação foi a declaração da santidade de Deus. Como que aconteceu isso? Moisés, ele está pastoreando o rebanho, depois de fugir do Egito. Ele encontra uma sarça que está se incendiando e não se consome. E ele olha aquilo e acha estranho, ele começa a se aproximar daquilo, e Deus olha para ele e fala assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E não mostra um Moisés, como é que é? Eu vou queimar o meu pé? Já foi na praia? Você coloca o pé na areia quente, ou você acha que tinha sombrinha ali? Devia estar uns 30 graus, 40 graus aquela areia, e ele sem titubear, ele tira a sandália e pisa naquela areia quente, porque foi gerado no coração dele um temor. Logo no início de Gênesis nós vemos que essa declaração ela é explicitada logo na criação da luz, na criação dos planetas, na criação de todas as coisas. A primeira grande sequência de narrativas no Êxodo chega ao seu clímax numa grande reafirmação da mesma verdade. A chama da santidade queimando na sarça e transformando-se na montanha de fogo ardente no coração do céu. Primeiramente, uma sarça ardente. Depois disso, um monte Sinai fumegando, em que as pessoas não conseguiam chegar perto, com medo. E Deus fala: eles são sábios, porque eu sou santo e eles são pecadores. O fogo mostra essa condição de consumo, de destruição, de não permitir que alguma coisa impura esteja diante dele. Ele não aceita isso. Quando nós vemos o tabernáculo andando, a gente via novamente a coluna de fogo caminhando em cima daquele tabernáculo e não consumindo nada. É a mesma condição do Monte Sinai, é a mesma condição da sarça ardente, é a mesma condição da coluna de fogo e a mesma condição do Espírito Santo de Deus que habita dentro do seu coração, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Deus declara o seu nome, Ele está oferecendo uma declaração resumida do seu caráter. Eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Eu sou santo. Sente, Helena, por favor. Helena, senta, por favor.
É preciso entender, é preciso captar com muita clareza o significado do que é a revelação do nome de Deus. Que ela é equiparada, inclusive, à sua santidade. Não tem como você separar Deus, o nome de Deus, da santidade de Deus. E aqueles que têm a santidade poderão ver o Senhor. Você quer estar diante do Senhor? Busque viver segundo os oráculos de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus. Nós estamos juntos aí, talvez as pessoas com mais tempo, talvez seja a Menisa que está mais tempo com a gente neste momento. E ela deve estar comigo aí pelo menos uns 7 anos, 8 anos. Os outros um pouco menos tempo, mas você já deu o tempo suficiente para você ouvir a palavra de Deus e entender. As crianças, elas estão entendendo. A Helena, na sua idade nova, ela está entendendo. Porque quando nós damos um comando, ela senta. Ela entende isso. A Manu está entendendo. A Júlia está entendendo. Mas e você que é maior, você está entendendo? O Senhor, Ele ruge para alertá-lo, para que você pare de olhar para o seu umbigo e comece a olhar para a cruz. Você precisa despertar. Finalizamos o início dessa meditação do versículo 1 e 2 no rugido do Senhor, pedindo que você desperte, não apenas para as coisas do dia a dia. Você tem que prestar atenção nas coisas do dia a dia. E o Alice, ele falou ali de Eclesiastes 3, e ele falava sobre o tempo de amar, o tempo de viver, o tempo de morrer, mas em nenhum momento o Alice, ele falou sobre o tempo da correria, que é o que faz com que você deixe as coisas que são realmente importantes para as coisas que são urgentes. Ouça o rugir do leão. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, exaltamos e bendizemos o Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor seja cada vez mais conosco. Nos constrange, Pai querido, na pecaminosidade do nosso coração. Nos constrange, Pai querido, na nossa dureza, na nossa falta de priorização do Senhor acima de todas as coisas, Pai. Oferecemos a nossa carne como um sacrifício vivo ao Senhor, para que o Senhor, Pai, não permita que nós sejamos julgados na eternidade como filhos maus, mas sejamos encontrados como filhos amados em quem o Senhor se alegra e tem prazer. Nos abençoa, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.